Sobre esse sonho que eu soltei para vocês, as casas sendo rejeitadas, templo católico, por que o templo católico vai ser rejeitado pelo Senhor? Por causa das idolatrias. Porque aqui na Bíblia está falando que não pode ter idolatria, e tem idolatria. E o templo evangélico, as 5 virgens loucas, a segunda casa que foi rejeitada por ele, aquelas pessoas que não gostam de obedecer, né? E as que foram aceitadas, as que obedecem, né? Foi bem simples. Agora eu vou soltar o sonho do arrebatamento para vocês. Tudo está escrito na Santa Escritura. O Senhor fala conosco. Não é para ter idolatria, é um mandamento do Senhor. E na Bíblia também tem falando sobre as idolatrias, sobre a cabeça dessa mulher. Se a pessoa, o Senhor fala em 1 Pedro, 1 Pedro, o Senhor fala sobre... Glória a Deus. 1 Pedro, o Senhor fala sobre o quê? Sobre essa cabeça dessa mulher, ó. Mas na beleza interior. O Senhor não está mandando que a gente se preocupe com a nossa aparência. O Senhor está mandando que nós olhe o nosso interior, como é que nós estamos, né? No incorruptível, traz de um espírito manso. Manso? Como assim manso? Obedeceu o que está escrito, que foi dito por ele. E quieto, que é precioso diante de Deus. Nós só somos preciosos diante de Deus se nós aprendemos a obedecer o Senhor. Isso aqui é o quê? Pro tempo evangélico. Isso que eu tô lendo, essa passagem que eu tô lendo da Santa Escritura, que sai da boca do Senhor, é pro tempo evangélico. Essa passagem que é do tempo evangélico, entendeu? E também sobre o que? As idolatrias, o dinheiro. A gente tem que prestar atenção na vida espiritual. Tá certo que a gente tem que dar o dízimo, sim, com certeza. O dízimo, a oferta é mandada pelo Senhor. Mas a gente tem que botar, primeiro lugar, a salvação. Primeiro lugar, acima de tudo, a nossa salvação. Porque assim se adornava também, antigamente, as santas mulheres que esperavam em Deus e estava sujeito aos seus próprios maridos. Glória a Deus. Entreguei para vocês, tá vendo? Só estou sendo arrebatamento para vocês, vou soltar o sonho do sacrifício, vou soltar os sonhos para vocês. Eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu estava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Eu via assim a lateralzinha do rosto de Jesus, via os cabelos dele, via as vestes dele até chegar aos pés. Não via os pés dele porque estava em cima das nuvens. Quando eu tirei os olhos do Senhor, eu olhei para o lado direito dele. Tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista não faltava ver de tanto anjo. Quando eu tirei os olhos do Senhor e dos anjos, eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão, e eu olhando para baixo. Eu via uma rua de uma ponta a outra, com uma rachadura aberta. No início da rua, meu filho caminhando para frente. Quando eu tirei os olhos do meu filho, que eu olhei para dentro do cemitério, eu vi umas pessoas saindo dentro do cemitério ao encontro do Senhor nos ares. Aí eu me acordei. Algo que eu vou dizer para vocês, as pessoas que saem dentro do cemitério, elas não estavam mais com o corpo igualmente o nosso, não, estavam com o corpo glorificado. E vou pro versículo. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, sobre os anjos.
Ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Entreguei para vocês sobre o quê? Sobre o sonho. Agora, embora para o quê? Para o outro sonho. Eu sonhei... A minha garganta. Eu sonhei que eu estava num canto, quando eu olhava para trás de mim, avistava Jesus. Ele vinha descendo uma rua, era uma rua medonha de subida, ele vinha descendo. E ele vinha descalço por cima da calçada, de cabeça baixa, uma coroa de espinho na cabeça, ele, o cabelo dele todo ensopado de sangue, ele todo coberto de sangue. E quando ele vinha andando por cima da calçada, ele vinha de cabeça baixa, com semblante de tristeza. E era uma rua de ponto de comércio, os comércios tudo fechado, não tinha ninguém com ele no meio da rua. E na hora que eu vinha, na hora que eu olhei para trás, que eu avistei ele, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto e eu me acordei. Na hora que eu me acordei, eu vou contar o detalhe desse sonho para vocês. Quando eu abracei o Senhor tampou a cabeça, o Senhor tampou do joelho para baixo e o Senhor limpou daqui do ombro, ele limpou até acima do joelho, ele deixou bem limpinho o corpo dele. Por quê? Porque ali era o pecado do mundo inteiro sobre ele. E quando eu me virei, que eu vi ele estava com um pano transpassado na cintura da cor de vinho, do sangue dele. E quando eu abracei o Senhor, estava bem vermelhinho, da cor do meu vestido, bem vermelhozinho. Por quê? Porque o Senhor limpou, porque ali estava o quê? O sangue dele todinho, porque o pecado do mundo todo foi sobre ele. Pecado de toda pessoa, né? Foi sobre ele. Então, por isso que o Senhor tem o poder de nos dar a nossa salvação, né? Quando eu me acordei, assim, Senhor, o que é que tu quer me dizer com esse sonho? Não tô entendendo. Será que tu quer me dizer que tá abandonado no teu evangelho? Se for, tu não tá mais não, vou estar contigo do teu lado pregando o evangelho. Quando eu disse isso, eu falei isso para o Senhor, né? Quando eu me acordei. E eu olho no livro do Apocalipse, é o que eu vi no sonho. O Senhor estava abandonado no id dele, tava. Porque o Senhor levantou pessoas para pregar o evangelho. Ó. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? É o id do Senhor, pregar o evangelho. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois, senão, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrependeres. Então, o Senhor deixa bem claro, se as pessoas não se arrependerem, não voltar a praticar o evangelho, pregar o evangelho, pode ter certeza que elas vão perder, né? Então, e continuando. Apocalipse 3 e o versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se põe zeloso, arrepende-te. É o que o Senhor deixou para nós, esse versículo. Para encerrar esse sonho que eu soltei para vocês, a gente tem que se arrepender e a gente tem que voltar a praticar o que nós fazíamos, o que as pessoas, o que o Senhor iniciou, que foi levar o id dele, né? Então, é isso que o Senhor conta conosco, né? Glória a Deus. Vou soltar outro sonho para vocês. Eu sonhei que eu tava numa casa. Quando eu tava nessa casa, eu não tava me sentindo bem. Eu disse assim, vou me embora pra minha casa. E eu peguei, né? Ah, deixa eu encerrar esse... Eu parei esse sonho que eu tava contando para vocês. Vou continuar nesse outro sonho do sacrifício do Senhor, porque eu prometi ao Senhor e estava escrito no livro de Cantares, né? O que eu fiz, o que eu prometi ao Senhor estava escrito. Que eu me levantei do lado do Senhor como coluna. Mas tem tanta coluna do lado do meu amado tão maravilhoso. Tanto homem como mulher, né? Do lado do meu Senhor, né? Ó. Do lado do meu amado, da minha alma, o Senhor, o meu Salvador, né? Ó. Quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todos os pó dos mercadores? Então, de todos os pó dos mercadores, eu quero a gente pregar o evangelho.
E pregar o evangelho. Todos os pós do mercador é a tela do telefone, o que eu tô fazendo com vocês, pregando o evangelho, entendeu? Fazendo o que é a vontade do Senhor. Nós temos que pregar o evangelho dele e chamar vocês que estão do outro lado. Dizer para vocês procurar um tempo, o evangelho, que vocês aceitar o sacrifício que Cristo fez por vocês na cruz do Calvário. É o que eu tô fazendo nas redes sociais. Eu vou até ler para vocês, ó. Arrependei-vos vocês. Arrependei-vos do que as pessoas estão nessa vida de iniquidade. Arrependei-vos vocês e vocês se voltem para o Senhor. Ó, e procura um tempo, que é para o quê? Que é para vocês aceitar o sacrifício que Cristo fez por vocês na cruz do Calvário. Ó. Se tu não sabe, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pela pisada do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Então, a gente tem que enviar essas pessoas que estão nas redes sociais para procurar um templo evangélico para que as pessoas aceitem o sacrifício que Cristo fez por ela na cruz do Calvário. Vou para o outro sonho. Encerrei para vocês sobre aquele. Agora vou para outro sonho. Vocês me perdoem por eu ter cortado o sonho, mas porque eu me lembrei, para poder confirmar esse sonho, que Cristo apareceu para mim descendo uma rua sozinho, né? Então, tá na hora das pessoas arregaçarem as mãos e pregar o evangelho. Ó, eu sonhei que eu tava numa casa. Quando eu olhava para trás de mim, glória a Deus. Eu sonhei que eu tava numa casa. Quando eu não tava lá me sentindo bem, eu peguei. Vocês me perdoam? Eu sonhei que eu tava numa casa. Eu não tava me sentindo bem. Aí eu peguei assim, não vou embora pra minha casa. E eu venho me embora pra minha casa. Quando eu chego na frente da casa onde eu tô, né? Da casa onde eu moro. Na hora que eu chego na frente da casa onde eu moro, eu vi uma rosa muito grande em cima do telhado da minha casa. E essa rosa, ela tinha... essa rosa era azul e branca.